Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. É sempre uma alegria estar junto com vocês aqui. E eu estou fazendo esse vídeo breve aqui só para te dar algumas dicas, algumas orientações de como escolher, como contratar um advogado. Por quê? A gente tem sido bastante requerido, bastante solicitado, graças ao nosso bom Deus, mas nós temos tendo alguns problemas com relação a preço, técnica. Às vezes até a pessoa pergunta para nós uma área do direito que a gente não trabalha e a gente às vezes não tem quem indicar, ou quando indica a pessoa não fica meio no escuro para tomar uma decisão. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo breve aqui para te explicar o que você deve procurar de um advogado, tecnicamente de um advogado, tá? Outras áreas é mais difícil eu opinar, mas o que você tem que esperar de um advogado na hora que você vai contratar? Primeira coisa que eu quero te deixar bem claro, o que é um bom advogado para mim, às vezes pode não ser para você. Vou repetir, é uma questão subjetiva. O que é um bom advogado para mim pode não ser para você. Por quê? Às vezes você está numa cidade pequena, às vezes você está ou numa capital, mas vou falar mais específico numa cidade pequena, e o advogado especialista, top aí, na sua cidade, ele cobra uma fortuna. Ele está fora do seu orçamento. Então, ele não é um bom advogado para você. Por quê? Você não vai ter condições de contratá-lo, não vai ter condições de pagá-lo, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro para você, tá? Superada essa questão, sem qualquer desejo assim de menosprezar ninguém, eu quero que você pense comigo o seguinte ponto. O que eu vou buscar num profissional do direito? O que eu vou buscar num profissional da advocacia? Primeira coisa, veja se ele está inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, gente. É isso mesmo. Existem muitas pessoas que se apresentam como advogado, existem pessoas que falam muito bem, existem pessoas que até já foram advogados e não são mais. Ou estão cumprindo uma suspensão, ou nunca passaram o exame de ordem, tá bom? Cuidado. Como é que você faz isso? www.org.sp.br, vai lá no site da OAB, tem lá, consulta inscritos, coloca o nome, o número de ordem dele, tem que aparecer a foto dele, tá? A carranca dele, a foto dele, a foto dela e o número de ordem. E situação regular. Você foi lá e a situação dele não está regular. Gente, não é advogado. Ah, mas eu já fui, eu tenho uma experiência maravilhosa. Você já está embarcando em algo complicado, tá bom? Cuidado com isso. Segundo ponto, a capacidade técnica dele. Veja onde ele se formou, veja qual a faculdade que ele fez, veja as pós-graduações ou a pós-graduação que ele cursou, veja se ele escreveu algum artigo, veja se ele saiu algum julgado, alguma coisa que ele provocou em alguma revista eletrônica, em algum periódico, se os pares dele o respeita, se ele dá palestras, se ele dá aula em alguma faculdade. Tudo isso por quê? É um bom indicativo. É certeza que ele é um bom advogado? Não, mas é um bom indicativo que, assim, ao mínimo, tem pessoas, advogados chamam ele para palestrar. Ele tem conhecimento técnico. Ele já escreveu artigo científico, muito importante. Ele ministrou em alguma faculdade, essencial, tá bom? Esse que vos fala, já deu aula, tá bom? Artigos, a gente tem alguns aí escritos, tá bom? Sem qualquer falsa modéstia, porque é a razão da minha vida, gente. Eu trabalho com isso, então, artigo científico, se você entrar lá no meu site, você vai encontrar. Se você for no Conjur, você vai encontrar. No Jus Brasil, você vai encontrar. Só jogar meu nome lá, você vai encontrar. Palestras, tem aí a todo tempo. Então, assim, mas falta tempo, então a gente não se dedica muito, porque a nossa advocacia é muito centrada. Faculdade, sou formado na Anhanguera, tenho pós-graduação no Legale, na parte do direito público, né? Tá lá o meu currículo, depois você olha direitinho, tá? O ICPC, do professor Juarez Cirino dos Santos, a parte de direito criminal, criminologia, processo penal, direito público, tá? A gente estudou um pouquinho, tá bom? E graças a Deus, há pouco mais de 10 anos nós estamos aqui na região
de Campinas, a gente atende a região metropolitana, a gente só tem o nome para honrar, tá bom? Então, isso é importante você ver. Depois que você viu isso, a formação técnica dele, veja a experiência. E necessariamente, às vezes, ele não precisa ser advogado há 10 anos, como é o nosso caso. Mas, às vezes, ele já foi juiz, 20 anos, agora está advogando, foi promotor, não importa. Mas ele tem uma prática jurídica, ele tem uma prática forense. Na advocacia, alguns ramos da advocacia são específicos, tá? Você pode ter sido procurador da Receita, procurador da Fazenda Nacional, mas se você for procurá-lo na parte criminal, que é uma área muito específica, uma área que nós trabalhamos, tem que ter vivência, tem que ter prática. Tem que ter vivência, tem que ter prática, tem que ter formação, tem que ter, entre aspas, a boa malandragem do dia a dia, sob pena de você ter problema com esse advogado. Tá bom? Depois, um outro ponto. Ele é especialista? Ele é especialista porque se você pegar um clínico geral, ele faz civil, trabalhista, criminal, família, tira cópia e autentica documento. Gente, não dá, não rola. Algumas áreas são específicas. O nosso carro-chefe aqui são duas. E bem específica. Direito criminal, tá bom? Esse é o nosso carro-chefe. E o direito público. No que é no direito público? Eu trabalho com servidores públicos, tá? Faço aposentadoria do servidor público, faço processo administrativo disciplinar, tá bom? Questões de responsabilidade civil do servidor público. Na parte do regime geral, eu faço lá as aposentadorias especiais do pessoal de saúde, do pessoal de metalurgia, só. Você me trazer uma reclamação trabalhista, eu não faço. Um divórcio, eu também não faço. Tá? Não é minha área. Tá? Eu já abri, e no meu modesto ponto de vista, eu já abri bem o meu leque, porque eu fiz estágio, eu trabalhei bastante. Então, assim, eu especializei o máximo possível. Tá? E lá você vai entrar no meu site, lá você vai encontrar www.andersondesantarita.com.br, você vai encontrar lá as áreas que eu trabalho. E ali você vai encontrar, for lá, lead cases, casos de repercussão. Eu tenho recurso especial admitido, tá? Só para você entender, a cada 100 recursos especiais interpostos, passa 5, 6. Eu já tenho uma dúzia admitido, tá bom? Isso é fruto de bastante trabalho, bastante estudo, tá bom? Então, assim, se você pegar alguém que faz muita coisa, ele é capaz de não ter feito nada. E, por fim, entenda, o seu caso, você vai ter que pegar, você já fez toda essa seleção, você vai pegar 2 ou 3 profissionais, você vai ter descartado muita gente, e, gente, você vai ter que fazer consulta com esses profissionais. Esses profissionais, na maioria esmagadora das vezes, eles vão cobrar a consulta de você. Exatamente. Esse que vos fala, eu cobro consulta. Tá bom? Tá lá no código de ética, não tem o que fazer, tem que cobrar mesmo, porque ele vai sentar, ele vai estudar o seu caso, ele vai analisar a documentação, para ele te dar um parecer. Um profissional que não faz isso, cuidado. Cuidado, gente. Advogados vivem de honorários. E se você não se atentar para isso, você pode embarcar numa furada. O que mais posso te falar? A questão da empatia, tá? Ou simpatia, como queiram. Entenda, você vai conviver às vezes com esse profissional 2, 3 anos. Eu tenho relacionamento com clientes aqui de mais de 10 anos. Então, assim, se você foi na consulta com ele, e na primeira consulta já com ele, tudo certinho, ele chegou atrasado. Ou ele chegou esbaforido. Ele não te atendeu direito. Gente, não rola. A não ser que ele tenha uma boa justificativa para te dar, não rola. Tá? E às vezes, muitas vezes, a primeira impressão é a que fica mesmo. Tá bom? Por isso, procure um profissional que se alinha, um profissional que tem condições de te atender bem. Isso não quer dizer luxo, tá? Mas também não quer dizer lixo. Então, assim, o advogado, minimamente, ele tem que ter uma sala para te receber, como ele te dá relatório, ele tem que ter um auxiliar, ninguém faz nada sozinho. Praticamente, minha advocacia é artesanal, gente. É de boutique, eu trabalho para pouca gente para trabalhar direito. E para isso,
Eu tenho custos, eu tenho funcionário, eu tenho água, luz, telefone, internet, eu tenho a alocação da sala, eu tenho os estudos e eu repasso para o cliente. É uma estrutura simples, mas é mínima e eu repasso para o cliente. Tá? Se você quer me procurar, tipo, de graça, esquece. Não rola. Não rola, não tem como. Tá? Eu vivo de honorários e eu tenho uma estrutura mínima e eu preciso fazer ela girar. Ok? Por fim, eu falo sempre por fim, mas assim, pense sempre nisso. Ainda que você não tenha condições de contratar esse profissional, não quer dizer que você não possa encontrar um profissional dentro do seu orçamento. Tá bom? Isso todas as orientações vai te ajudar muito. Se você nos procurar, é essa ética, essa baliza que a gente segue, tá? E os profissionais, os colegas que estão assistindo esse vídeo e estão com dúvidas em alguns pontos, eu recomendo que você medite em tudo isso que eu te falei e procure ser o mais profissional possível. E você que está procurando um advogado, pense, né, em todos esses pontos também, porque deles não tem muito para onde correr se você quer um serviço com qualidade e eficiência. Tá bom? Agradeço aí sua atenção, tudo de bom para você. Qualquer coisa, nós estamos às ordens, sempre às ordens. Um abraço, até mais.